Olá, meus amigos, nós vamos iniciar nosso estudo sobre as cargas elétricas dividido em duas partes. Nessa primeira parte nós vamos tratar sobre a noção de carga elétrica, corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado, quantização da carga elétrica e os princípios da eletrostática. Vamos iniciar falando um pouco da história da eletricidade. Então nós temos aqui três figuras que sintetizam bem todo esse apanhado histórico, né? Primeiro nós temos essa figura do âmbar, né? Que é uma espécie de uma seiva vegetal petrificada. A história da eletricidade ela inicia-se no século VI a.C. com a descoberta feita por Tales de Mileto, que era um filósofo, matemático e também um dos 7 sábios da Grécia Antiga. O que Tales observou? Ele observou que essa espécie de seiva vegetal petrificada, esse âmbar, ao ser atritado, esfregado com tecido ou pele de animal, ele produzia nessa resina petrificada, a propriedade de atrair pequenos pedaços de palha e pequenas penas de aves. O que acontece é que, como em grego a palavra usada para designar o âmbar, né, essa seiva, electron, então dela vieram as palavras elétron e eletricidade. Então, por mais ou menos 20 séculos, um pouco mais, nada mais foi acrescentado às descobertas de Tales. Somente no final do século XVI, o médico William Gilbert ele repetiu a experiência do âmbar com outros materiais. Nessa época, novas ideias fervilhavam e o método científico criado por Galileu Galilei começava a ser utilizado. Qual foi a grande obra, o grande legado de Gilbert? Gilbert ele fazia uma clara distinção entre a atração exercida por materiais eletrizados por atrito e a atração exercida por ímãs. Então, ele propunha também um modelo segundo o qual a Terra se comporta como um grande ímã, fazendo as agulhas das bússolas se orientar na direção norte-sul. Então, esse foi o legado de Gilbert. Em 1747, o grande político e cientista norte-americano Benjamin Franklin, inventor do para-raios, por exemplo, ele propôs uma teoria que considerava a carga elétrica um único fluido elétrico que podia ser transferido de um corpo para outro. O corpo que perdia esse fluido ficava com ausência de carga elétrica negativa. E o que recebia com excesso, o corpo que recebia as cargas elétricas, ou seja, ficava com excesso de carga elétrica, ficava positivo. Hoje sabemos que os elétrons que são transferidos, um corpo com excesso de elétrons está eletrizado negativamente. Um corpo com falta de elétrons encontra-se eletrizado positivamente. Então, ao longo do tempo, diversas ideias e modelos foram surgindo de maneira que nós temos hoje este modelo já consolidado e utilizado na eletricidade, que é o modelo que nós vamos discorrer a partir de agora. O que é que nós já sabemos? Nós sabemos que o núcleo de um átomo ele é composto, ele é formado por algumas partículas, prótons e nêutrons. Ao redor do núcleo, na região chamada eletrosfera, movem-se outras partículas denominadas de elétrons. Sabemos também que a massa de um próton e a massa de um nêutron são praticamente iguais. A massa de um elétron, porém, é muito menor, cerca de 2.000 vezes menor que a do próton. O que acontece? Se um próton, um nêutron e um elétron passarem entre os polos de um ímã em forma de U, como a gente pode ver nessa figura na direita, constataremos que o próton desviará para cima, o elétron desviará para baixo e o nêutron
não sofrerá desvio. Este resultado experimental revela que os prótons e os elétrons têm alguma propriedade que os nêutrons não têm. Essa propriedade foi denominada de carga elétrica e convencionou-se considerar positiva a carga elétrica do próton e negativa a carga elétrica do elétron. Entretanto, em valor absoluto, as cargas elétricas do próton e do elétron são iguais, tomando um valor absoluto, positivo. Esse valor absoluto é denominado carga elétrica elementar e será simbolizado ou representado ou denotado pela letra E. Recebe o nome de elementar porque é a menor quantidade de carga elétrica ou a menor quantidade de carga que podemos encontrar isolada na natureza. Então, seguindo a nossa notação para a carga elétrica é denotada pela letra E, A carga elétrica elementar, ela foi medida pela primeira vez experimentalmente pelo físico Robert Millikan e foi encontrado um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 C. Esse C é C de Coulomb. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional, no SI. Coulomb, ou C maiúsculo, de Coulomb, em homenagem ao físico francês Charles Coulomb. Então, o que é que nós temos? Para a carga elétrica do próton, nós temos o valor positivo, então, mais E, ou seja, a carga elétrica é positiva, então mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. A carga elétrica do elétron é negativa, menos E, ou seja, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E a carga elétrica do nêutron é zero. É importante destacar que, ainda que um Coulomb, apesar de corresponder a apenas uma unidade de carga elétrica, por parecer ser algo pequeno, ela representa uma grandeza muito grande, fisicamente falando. Então, nós poderíamos usar tanto os múltiplos como os submúltiplos de Coulomb, mas nós utilizamos geralmente apenas os submúltiplos do Coulomb por ser uma grandeza muito grande. Então vamos lá, quais são os submúltiplos do Coulomb? Quando nós temos a grandeza 10 elevado a menos 3 Coulomb, nós temos o milicoulomb. Quando nós temos a grandeza, o valor de 10 elevado a menos 6 Coulomb, nós temos o microcoulomb. Quando nós temos o valor de 10 elevado a menos 9 Coulomb, nós temos o nanocoulomb. Quando nós temos o valor de 10 elevado a menos 12 Coulomb, nós temos o picocoulomb. Em outras palavras, um Coulomb é a quantidade de carga elétrica que atravessa em um segundo a seção transversal de um fio condutor percorrido por uma corrente contínua de intensidade igual a 1 ampere. Nós vamos estudar melhor, com mais detalhes e profundidade, corrente elétrica nos estudos futuros, mais na frente. Mas, para a nossa ideia inicial, esse é o significado, a semântica da quantidade de carga elétrica do Coulomb. Então, a primeira pergunta que nos vem é: quando é que um corpo está eletrizado e quando é que um corpo está eletricamente neutro? Primeiro, um corpo ele apresenta-se eletricamente neutro quando a quantidade de prótons e elétrons é igual. Ou seja, a soma algébrica de todas as cargas é igual a zero. Então, perceba que na nossa figurinha aqui, na nossa primeira subfigura, nós temos um corpo eletricamente neutro. Para cada próton existe um elétron. Quando, porém, o número de prótons é diferente do número de elétrons, dizemos que um corpo ele está eletrizado.
positivamente se o número de prótons for maior que o de elétrons e negativamente se o número de elétrons for maior do que o de prótons. É o caso, por exemplo, de um íon, isto é, um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Então, na nossa segunda subfigura, nós temos um corpo eletrizado positivamente, ou seja, há excesso de prótons, há mais prótons do que elétrons. E na nossa terceira subfigura, nós temos um corpo eletrizado negativamente, ou seja, há excesso de elétrons, há mais elétrons do que prótons. Um conceito importante é o conceito de quantização da carga elétrica. A carga elétrica de um corpo é quantizada, isto é, ela sempre é um número, sempre um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Isso é verdade porque um corpo, ao ser eletrizado, ele recebe ou perde um número inteiro de elétrons. Assim, um corpo pode ter, por exemplo, uma carga elétrica igual a 9,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, pois corresponde ao número inteiro 6 de cargas elementares, isto é, 6 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a carga elétrica elementar, é igual a 9,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Entretanto, sua carga não pode ser, por exemplo, igual a 7,1 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, pois esse valor não é um múltiplo inteiro da carga elementar. Então, representando por que a carga elétrica de um corpo eletrizado qualquer, nós temos a seguinte expressão, que é igual a mais ou menos n vezes E, em que E é a carga elétrica elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, N é um número inteiro, e Q é a carga elétrica. N pode variar de 1 até 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos eternalizar este conceito com o seguinte exemplo. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga elétrica igual a menos 1. Ora, se ele quer o número de elétrons, então nós vamos utilizar a expressão Q é igual a mais ou menos ME. Em que E é a carga elétrica elementar, N é o número inteiro, e Q é a carga elétrica. Ora, ele já deu o Q vale menos 1. E como ele está tratando aqui, determine o número de elétrons, a carga elétrica elementar do elétron é negativa, ou seja, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, Q, que é menos 1, é igual a mais ou menos N vezes E, só que a carga elétrica elementar do elétron é negativa, então fica menos N vezes E. Então fica menos N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isolando N, nós temos que 1 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é igual a 0,625 vezes 10 elevado a 19. Ou N é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Beleza? Bom, agora nós vamos tratar sobre os princípios da eletrostática. A eletrostática baseia-se em dois princípios fundamentais: o princípio da atração e da repulsão e o princípio da conservação das cargas elétricas. Então, vamos lá. Princípio da atração e da repulsão. Experimentalmente, ao serem aproximadas duas partículas eletrizadas com cargas elétricas de mesmo sinal, verifica-se que ocorre uma repulsão entre elas. Se essas partículas tiverem cargas elétricas de sinais opostos, o que ocorre é uma atração entre elas. Partindo desse fato, então, o princípio da atração e da repulsão pode ser
descrito da seguinte maneira: que as partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem, enquanto que as eletrizadas com cargas de sinais opostos se atraem. Nós vemos aqui que duas cargas positivas e duas cargas negativas, elas se repelem, e duas cargas, uma positiva e outra negativa, ou seja, sinais contrários, elas se atraem. O segundo princípio da eletrostática é o princípio da conservação das cargas elétricas. Inicialmente, devemos observar que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca nas partículas elementares, assim como a massa de um corpo é uma propriedade intrínseca da matéria. Desta maneira, não havendo alteração da quantidade do tipo das partículas dotadas de carga elétrica, a carga total de um sistema permanece sempre constante, a partir da noção de que sistema eletricamente isolado é aquele que não troca cargas elétricas com o meio exterior. Podemos enunciar o princípio da conservação das cargas elétricas da seguinte maneira: a soma algébrica das cargas elétricas existentes em um sistema eletricamente isolado é constante. Esse é o princípio da conservação das cargas elétricas. Portanto, se em um sistema eletricamente isolado houver N corpos, com pelo menos um deles eletrizado, poderão ocorrer trocas de cargas elétricas entre eles, mas a soma algébrica dessas cargas será a mesma antes, durante e depois das trocas de cargas elétricas. Então, por exemplo, considere três corpos, conforme a nossa figura: corpo A, corpo B e o corpo C. Ok? Conforme a nossa figurinha aqui. O que é que nós temos? A soma algébrica das cargas elétricas existentes nos corpos vale o seguinte: QA mais QB mais QC. Eu estou somando as cargas elétricas de cada corpo, ou seja, menos 5Q, que é a carga elétrica do corpo A, mais 2Q, que é a carga elétrica do corpo B, mais 0 de carga elétrica, que é a carga elétrica nula, que está no corpo C. Somando menos 5Q mais 2Q mais 0, nós temos menos 3Q. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro sistema. Vamos agora, por meio de um processo qualquer, por exemplo, por contato de A com C, o sistema sofra uma alteração, conforme mostra a nossa segunda figurinha aqui da direita. Houve um contato, por exemplo, do corpo A com o corpo C, e aí houve trocas de cargas elétricas entre os corpos. O que é que nós temos? Nós vamos chamar agora essa soma de Q'. Então, o somatório desse novo sistema é Q'. Então, nós temos o somatório de Q'(A) mais Q'(B) mais Q'(C). Ou seja, menos 2Q, que é a carga elétrica no corpo A depois do contato, mais 2Q, que é a carga elétrica no corpo B depois do contato, mais menos 3Q, que é a carga elétrica no corpo C depois do contato. Então, menos 2Q, mais 2Q, menos 3Q, temos que o resultado dessa soma é menos 3Q. O que é que nós concluímos? Para um sistema eletricamente isolado, nós podemos ter o somatório das cargas elétricas, que antes das trocas, antes de qualquer interação, é igual ao somatório das cargas elétricas, Q', após as trocas, após o contato, após alguma interação eletrostática entre os corpos. Então, qual é a ideia central desse princípio da conservação das cargas elétricas? É que o somatório algébrico, a soma algébrica das cargas elétricas antes de qualquer troca entre essas cargas elétricas é igual ao somatório ou à soma algébrica das cargas elétricas após o contato, após as trocas de cargas elétricas. Esse é o nosso princípio de conservação das cargas elétricas. Então, como atividade, nós temos essas duas questões bastante simples.
A primeira determina a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5,0 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Perceba que ele deu como dado a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O que é que nós temos então? Você vai usar aqui aquela expressão Q igual a mais ou menos NE. Então, ele quer saber quem? Ele quer saber o que? A carga elétrica. Como ele perdeu elétrons, então nós vamos usar o positivo ou negativo. Lembremos da nossa aulinha, né? E a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos usar naquela fórmula e encontrar o Q. Na segunda questão, um corpo possui 5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Considerando que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, este corpo está, item A, carregado negativamente com a carga igual a 1 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. B, neutro. C, carregado positivamente. D, carregado negativamente. E carregado positivamente com a carga igual a 1 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Com base na nossa aula, vocês conseguem resolver essas duas questões. Boa sorte! Bom, na presente aula, nós apresentamos o conceito de carga elétrica. Primeiro, fizemos um apanhado histórico acerca do início do estudo da eletricidade, como o atrito do âmbar com pele de animal foi o experimento pioneiro, né, que viabilizou outros experimentos para que pudesse ser desenvolvido toda a teoria da eletricidade, da eletrostática particularmente. Nós investigamos as características da carga elétrica e analisamos os princípios da eletrostática, o princípio da atração e repulsão e o princípio da conservação das cargas elétricas. Tudo isso faz parte desse nosso primeiro encontro virtual, que nada mais é do que a primeira aula sobre eletrostática. Nós vamos continuar essa aula numa segunda parte, em que nós iremos tratar dos processos de eletrização, atrito, contato, indução eletrostática, como transmitir carga elétrica, os portadores de cargas elétricas de um corpo para o outro. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula, que é a continuação dessa primeira parte. Bons estudos a todos, abraço a todos.